Já. O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Qualquer informação ou assuntos que forem abordados durante a sua exibição são de responsabilidade de seus realizadores. Começa agora, Sindicato em Destaque, o programa dos servidores públicos municipais de Quixeramobim. Sindicato em Destaque. Boa tarde, ouvintes da Rádio Campo Maior, especialmente aos servidores e servidoras municipais. Estamos iniciando mais uma edição do programa Sindicato em Destaque. Lembrando sempre que esse programa está sendo transmitido pela FM Líder de São Miguel. E hoje, 16 de junho, o programa será apresentado por mim, Edileia Melo. E vamos ter as seguintes manchetes. Recomendação número 24/2018. Representante, Ministério Público, representado, Prefeitura Municipal de Quixeramobim. Sindicec realizou Assembleia Ordinária ontem, 15 de junho. E teremos as nossas notícias sindicais. A recomendação número 24 de 2018, que teve como representante o Ministério Público, como eu acabei de anunciar, e representado a Prefeitura Municipal de Quixeramobim. Nós fizemos questão de pegar essa recomendação para levar até os nossos servidores, as nossas servidoras, esse conhecimento, porque nós sabemos que, diante dessa recomendação, o Ministério Público, ele relata várias considerações e vale a pena o sindicato aproveitar esse espaço para poder levar até você, ouvinte, não só os servidores, mas também a toda a comunidade de Quixeramobim, que diz o seguinte: o Ministério Público do Estado do Ceará, através da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Quixeramobim, com fundamento nos artigos 1, 2, 7, e da Lei Complementar do Ministério Público do Estado do Ceará, 72 de 2008, e da Resolução 23, artigo 7º da Resolução 36 de 2016, do órgão especial do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Ceará e segundo as disposições da Lei Federal número 7.347 de 85. E, considerando que o artigo 127 da Constituição Federal dispõe que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis. Considerando que o Ministério Público cabe exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal, sempre que for necessária a garantia do seu respeito pelos poderes municipais nos termos do artigo 27, inciso 1 da Lei 8.625/93, considerando que o nosso país é organizado sob os pilares do princípio republicano e democrático, o município não é do prefeito, é do povo. O prefeito é um agente político eleito pela população com compromisso e a responsabilidade de bem administrar os recursos públicos provenientes dos tributos pagos pelo cidadão, a fim de propiciar o efetivo respeito dos poderes públicos locais e serviço de relevância pública aos direitos garantidos pela Constituição, como saúde, educação, limpeza urbana, atingindo assim o bem comum da sociedade. Considerando que a boa governança é a tradução para o português de um termo cunhado em língua inglesa por economistas e cientistas políticos dos anos 90 e disseminado por organizações internacionais para se referir a determinada lógica de gestão, pode ser aplicado não só ao Estado, mas a outros setores sujeitos a algum tipo de gestão. Conforme definido pelo Banco Mundial, governança é a maneira pela qual o poder é exercido na administração dos recursos sociais e econômicos de um país, visando o desenvolvimento e a capacidade dos governos de planejar, formular e programar políticas e cumprir funções públicas em prol da coletividade.
Considerando que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que se refere à renúncia de receita e geração de despesa com pessoal. Considerando que o desequilíbrio entre as receitas e as despesas, sobretudo no que pertine aos gastos com pessoal no curto, médio e longo prazo, provoca reflexos negativos diretos na manutenção das políticas públicas municipais sobre as áreas mais sensíveis que, diuturnamente, são reclamadas ao Ministério Público, como a saúde e a educação. Considerando que o segundo relatório de acompanhamento gerencial exarado pelo Tribunal de Contas do Estado, relativamente ao segundo quadrimestre de 2017, o Poder Executivo ultrapassou o limite máximo de gasto com despesa de pessoal, atingindo, respectivamente, o patamar de 56,75% da receita corrente líquida do município. Considerando que, segundo o relatório de acompanhamento gerencial exarado pelo Tribunal de Contas do Estado, relativamente ao terceiro quadrimestre de 2017, o Poder Executivo ultrapassou o total de gastos com despesa de pessoal, atingindo o patamar de 66,09% da receita corrente líquida do município. Considerando que, segundo o relatório de gestão fiscal exarado pelo município de Xeramobim, relativamente ao primeiro quadrimestre de 2018, o Poder Executivo ultrapassou o limite total de gastos com despesa de pessoal, atingindo o patamar de 63,56% da receita corrente líquida do município. Considerando que a despesa total com pessoal, do Poder Executivo de Xeramobim, nos últimos 3 quadrimestres, vem ultrapassando e muito os limites locais. Considerando ainda que, segundo o relatório de acompanhamento gerencial exarado pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, relativamente ao terceiro quadrimestre de 2017, Sistema de Informações Municipais do TCE, o Poder Executivo contava com 2.098 servidores efetivos e 3.417 prestadores de serviços, leia-se, contratados temporariamente, e 573 servidores comissionados, considerando que o artigo 37 da Constituição Federal dispõe que as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Considerando que a contratação temporária de pessoa, prevista no artigo 37 da Constituição Federal, deverá ser levada a efeito tão somente para atender a situações excepcionais, incomuns, que exigem satisfação imediata e temporária, e que o princípio da impessoalidade se traduz na ideia de que o agir administrativo não deve ter em vista beneficiar ou prejudicar ninguém, mas tratar igualmente todos os administrados que se encontrem com idêntica situação, e que o princípio da moralidade impõe aos agentes públicos o dever da observância de princípios éticos, como da honestidade, da lealdade e da boa-fé, enquanto que o princípio da eficiência os obriga a levar ao efeito atividades administrativas pautadas na celeridade, qualidade de resultado. Então, diante dessa recomendação, o Ministério Público, ele recomenda administrativamente o quê? Para a Prefeitura Municipal de Xeramobim: a demissão de todos os servidores admitidos sem concurso público, a exoneração de todos os servidores temporários que não preencham os requisitos previstos na Constituição Federal e nas leis, a exoneração de todos os servidores que acumulem ilicitamente cargos públicos no referido município, já que a regra
constitucional previsto no artigo 37 veda qualquer hipótese de acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. De 2 cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico, ou 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. A redução do quadro de servidores ocupantes de cargos em comissão em pelo menos 20%. E a suspensão de contratação de horas extras. Coloca aqui também que seja enviado com a máxima urgência projeto de lei para a Câmara de Vereadores para a imediata implantação do assim denominado banco de horas no âmbito do serviço público municipal, que deverá concorrer com pagamento da hora extraordinária como forma adicional de compensação do serviço excepcional, o que deve ser adotado como regra para toda a administração pública. A vedação à conversão de férias em pecúnia, né? Ou seja, a história de comprar férias. Então, o Ministério Público também recomenda veda, né? Essa iniciativa. Verificar se o município há salário de servidores que superem o subsídio do prefeito. Coloca que esse é o momento para se somar esforços na gestão pública eficiente, a fim de reconduzir a despesa com pessoal para abaixo do limite, possibilitando viabilizar futuras contratações necessárias ao interesse público, mormente nas áreas da saúde e da educação, cumprindo a lei de responsabilidade fiscal, demonstrando o compromisso da administração com os interesses maiores do município. E coloca também que, em caso de acatamento, deverá a destinatária dessa recomendação, no prazo de 30 dias úteis, apresentar cronograma real para o total atendimento à presente recomendação, sob pena de inércia ser considerada negativa. E aí a gente sabe que essas recomendações, elas vieram exatamente por conta do relatório gerencial do TCE, onde apontou que o município está gastando, né, no final de 2017, ele gastou 66,09% da receita corrente líquida do município. Então, assim, é papel do TCE chamar a atenção do município. Nós sabemos que o nosso município já foi chamado a atenção porque estava gastando 54, né? Infelizmente, não tomaram nenhuma medida, passaram a gastar 56% no quadrimestre seguinte e hoje está gastando quase 64%. Então, a redução ainda foi pouco, de 66 para 64. O município precisa apresentar um cronograma de trabalho, um plano de ação, onde vai ter que adequar a receita com a despesa. Você não pode gastar mais do que recebe. E até porque nós sabemos que, se nós observarmos os serviços públicos em geral, existe uma insatisfação muito grande, né, em relação a tudo. Em relação à educação, em relação à saúde, em relação à questão da infraestrutura do nosso município, e a gente traz para a questão dos servidores públicos municipais. Nós sabemos que o sindicato é o órgão legítimo que representa os seus servidores e a gente está aqui para defendê-los, sim, né? A gente está esse momento é um momento muito difícil, onde nós sabemos que todas as categorias, elas não estão satisfeitas. Se você pegar todos os servidores da ativa, como os servidores inativos e aposentados, há uma insatisfação muito grande. Se a gente trouxer para o campo da Secretaria da Educação, em relação à questão de valorização do profissional, existe um desejo muito grande desses profissionais possuir um plano de cargos e carreira decente, assim como todos os servidores de todas as secretarias. E atualmente nós estamos com os motoristas da saúde, onde no dia 22 de junho já vai ter uma assembleia, porque eles estão em estado de greve.
e dependendo da posição do município, vai ter greve ou não. Esse dia 22 é para decidir isso. E a gente espera que o gestor, juntamente com as suas equipes, vejam a pauta dos motoristas da saúde com carinho, porque dá para fazer. O que eles estão reivindicando são condições mínimas para o seu trabalho, como, por exemplo, a questão da reposição salarial. O servidor, né, o trabalhador como um todo, ele precisa ter anualmente os seus vencimentos reajustados. E existe uma defasagem muito grande que Xeramobim. Funcionários que ganhavam acima do mínimo há mais de 10 anos não têm reajuste, né? E a questão também das próprias condições de trabalho. Você trabalha para fora, você viaja para fora ou bem para dentro do município, você tem direito a uma diária, você tem direito a uma hora extra. Você trabalha num ambiente insalubre, você precisa receber o percentual relacionado ao seu trabalho, à sua função. Então, quando a gente vai conversar com gestores, infelizmente, eles estão todos orquestrados para dizer que não pode, exatamente por conta da lei de responsabilidade fiscal. Mas nós sabemos que essa lei, ela está aí para você não abusar o poder, né? Você não gerar excesso. E o que nós vimos aqui em Xeramobim é que a gestão, ela está gerando muito excesso. Em contrapartida, os servidores não têm as suas mínimas condições de trabalhar. Falamos aqui da questão dos motoristas, mas se a gente vir para a questão dos agentes de endemia, que inclusive ontem na Assembleia, eles também aprovaram uma Assembleia para o dia 29, daqui a 15 dias, onde também pode entrar no estado de greve. Por quê? Porque também as suas reivindicações são baixas, são mínimas. Por exemplo, a farda, uma bolsa, uma escada, né? Protetor solar que eles precisam, a questão de ajuda de custo para poder se deslocar. Eles trabalham com a moto dele, pagando gasolina. Quer dizer, você não tem reajuste salarial e você ainda não tem as condições para trabalhar. Enquanto isso, o município está gastando 64% da receita corrente líquida. Então, assim, tem que saber para onde é que está indo esse dinheiro, aonde é que ele está sendo aplicado. Porque quando vem para a questão de condições de trabalho e de valorização do servidor, está muito a desejar e o sindicato ele está cumprindo simplesmente o seu papel, que é exatamente apontar essas falhas e também sugerir, né? Os próprios agentes de endemia, eles colocam, se não der para aumentar a gratificação de desempenho que eles têm, que hoje é R$340, eles querem que reajuste para R$500 para poder eles usarem a moto dele, né? Gastarem a moto dele, usarem a gasolina para poder desempenhar o seu trabalho. Se não tiver isso aí, infelizmente, eles, né, juntamente com a direção do sindicato, vamos tomar posições de parar o trabalho. Não dá para continuar do jeito que está. E nós não aceitamos a desculpa da crise, nós não aceitamos que não pode reajustar nada por conta da lei de responsabilidade fiscal, porque nós sabemos que o município está gastando muito, mas ele está gastando muito mal. Precisa, sim, de um replanejamento, precisa de responsabilidade, de seriedade, para poder não deixar a máquina pública parar ou ela funcionar muito mal. Porque do jeito que ela está funcionando precariamente, porque quem desempenha o seu trabalho, quem desempenha a sua função, que são os nossos servidores, as nossas servidoras, estão insatisfeitos exatamente porque não encontram essas condições mínimas. A gente não vê, assim, um plano de ação por parte da gestão de melhorar essa situação. E a gente não queria ir para as vias de fato, porque as vias de fato significam o quê? Parar o trabalho. Sinceramente, nós não queríamos. Mas se a administração não se posicionar a favor da pauta
das pautas que está sendo reivindicado, infelizmente nós vamos ter que usar esse recurso. Os agentes de trânsito também estão insatisfeitos, né, por conta da situação deles. Nós enviamos ofício para a diretora da autarquia municipal e já tem uma reunião marcada para segunda-feira. A gente sabe que os gestores, aliás, que os diretores e que os assessores, eles foram colocados pelos prefeitos para ter um mínimo de independência, né? Um mínimo de autonomia, de enxergar que realmente o seu local de trabalho precisa ter pessoas satisfeitas para poder o seu próprio local de trabalho ter um bom desempenho. Então, assim, gestores, assessores, diretores, conversem. Não adianta só baixar a cabeça e ouvir do secretário de Finanças que não tem dinheiro para nada, porque nós sabemos que tem. Agora, ele precisa ser melhor aplicado. Se nós pegarmos aqui o relatório de gerenciamento do ano passado, que Quixeramobim hoje está recebendo, o ano passado recebeu uma média de 13 milhões por mês, né? E se a gente pegar também os recursos que Quixeramobim recebeu, de janeiro até hoje, na área da saúde, por exemplo, se nós formos para o bloco do custeio, Quixeramobim recebeu R$ 9.155.923,03. Isso de janeiro até 15 de junho, até ontem. Apenas o bloco de custeio da Secretaria da Saúde. Isso sem falar no investimento que foi quase R$ 1.300.000. Pegando aqui também os recursos do FPM, a gente geralmente pega a saúde, o FPM e o Fundeb, que são os maiores. O FPM entrou de 1º de janeiro até 15 de junho, R$ 26.036.212. Se nós pegarmos o que entrou em janeiro até maio, só do Fundeb tem uma receita de R$ 4.900.000. E também a questão do FPM. Quixeramobim recebeu de FPM de janeiro até ontem, 15 de junho, R$ 18.090.727,29. Então, permanece ou vai melhorar essa receita mensal de 13 milhões. Então, o que está faltando, na verdade, é prioridade, né? Priorizar os nossos servidores, planejar para poder o serviço acontecer, porque a insatisfação realmente ela é geral. Isso aí cabe ao gestor sentar com os seus assessores, com a sua equipe, para poder valorizar. Quando a gente diz o que não valorizam, o pessoal que não recebeu dinheiro, né? Infelizmente, o mês de maio, temos ainda o PSF, os agentes de combate à endemia e os agentes comunitários de saúde, que até hoje, 16 de junho, né, não receberam ainda seus proventos do mês de maio, infelizmente. Notícias sindicais. Notícias sindicais. E também na assembleia de ontem foi aprovado essa assembleia com os agentes de endemia para poder conversar com os gestores, né? O presidente Valíris, ele baixou o edital ontem e aí os nossos agentes de endemia vão participar dessa assembleia. Sindicais. Ainda faltam receber os servidores que fazem parte do PSF, os agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de endemia.
Segundo as finanças, será efetuado terça-feira, dia 19, ainda, né? Nós sabemos que o recurso é creditado mês a mês. Se a gestão priorizasse seus servidores, efetuaria o pagamento até o dia 5 do mês seguinte, como manda a lei. O que acontece é que espera o recurso do mês seguinte para pagar, e aí o servidor recebe os seus proventos de 50 em 50 dias. Esperamos que essa situação seja resolvida, pois trabalhar sem saber quando vai receber seu salário e ainda pagando juros em banco, loja, mercantil, cartão de crédito, fica complicado a vida do servidor. E, como sabemos, a categoria de motoristas da Secretaria da Saúde estão em estado de greve no dia 22 de junho, às 7 horas, por conta do jogo, né, do Brasil. Eles pediram para ser mais cedo. Às 7 horas, na sede do Sindicec, vai ser realizada uma assembleia para analisarem a situação. A categoria reivindica reposição salarial diária, hora extra, adicional noturno e a frequência diária e real. Esse dia será para definir o posicionamento dos mesmos perante a resposta ou não da gestão. Edital de convocação. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Quixeramobim, Sindicec, vem através de seu representante legal, com base na legislação em vigor, artigo 23, inciso 3, do seu Estatuto Social, convocar os agentes de combate às endemias filiados para se fazerem presente à Assembleia Geral Ordinária, que acontecerá no dia 29 de junho de 2018, às 8 horas, em primeira convocação, ou observado o número de presentes em segunda convocação, às 8 horas, no auditório do Sindicec, situado à Rua de Ferreira, 103 Centro, para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: reajuste das GED, fardamento completo, bota, calça, boné e meia, escada de alumínio regulada, lanterna e protetor solar, insalubridade e assuntos gerais. Quixeramobim, 15 de junho de 2018, Valíris Rodrigues da Silva, presidente do Sindicec. E com essa convocação, a gente conclui mais uma edição do programa Sindicato em Destaque, agradecendo a audiência e já convidando vocês a nos assistirem no próximo sábado, se Deus quiser. Uma boa tarde, um bom domingo, uma boa semana de trabalho e até lá.